Fala galera, bem-vindo ao canal Conhecimento Nunca é Demais. Meu nome é Járbio e hoje meu interlocutor será o Douglas. Juntos iremos falar sobre a Revolução Industrial. Bom, apesar deste fenômeno ter acontecido em vários locais do mundo, o início e o grande marco se deu na Inglaterra. Bom, assim como no podcast anterior, nós abordaremos este assunto em 5 tópicos, de maneira que fique mais didático. Começaremos falando sobre o que foi a Revolução Industrial, etapas do processo de industrialização, como artesanato, manufatura e maquinofatura, a mecanização da produção e a Revolução Social. Mas antes, eu quero aqui cumprimentar meu interlocutor. E aí, Douglas, beleza? Como você está? Dê um alô aí para os nossos ouvintes. E aí, Jair? E aí, galera? É um grande prazer estar de volta para participar desse podcast. Espero que seja um conteúdo de grande utilidade para todos aqueles que buscam o conhecimento. Vamos começar então, Douglas, respondendo a pergunta: o que foi a Revolução Industrial? Diz aí. Então, Jair, este período ganhou este nome por conta da grande evolução tecnológica, representando a passagem do uso das ferramentas às máquinas, da energia humana à motriz, do sistema doméstico ao fabril, causando com isso um grande impacto na sociedade. Certo, Douglas. No início eu disse que tudo começou na Inglaterra, mas quando isso ocorreu? Olha, Jair, tudo se inicia na segunda metade do século XVIII. A mudança foi notável, encerrando a fase de transição do feudalismo ao capitalismo, a fase de acumulação primitiva de capitais e de preponderância do capital mercantil sobre a produção, completando também a Revolução Burguesa, iniciada na Inglaterra no século XVII. Veja, Douglas, este período pode ser dividido em 3 grandes momentos a nível mundial, sendo o primeiro o da implantação na Inglaterra, depois o da difusão pela Europa, América e Ásia, e o que vem até os nossos dias, com a industrialização dos países em desenvolvimento. O primeiro grande momento ocorreu entre 1760 e 1850, onde a Revolução se restringiu à Inglaterra, constituindo-se a oficina do mundo. Daí preponderou-se a produção de bens de consumo, especialmente os têxteis e a energia a vapor. O segundo momento foi entre 1850 a 1900, onde a Revolução difundiu-se pela Europa, tendo então a Bélgica, França, Alemanha, Itália e Rússia, na América, nos Estados Unidos, e na Ásia, no Japão. Intensificando-se assim a concorrência entre as nações, desenvolveu-se a indústria de bens de produção, expandiram-se as ferrovias, surgiram novas formas de energia como a hidrelétrica e a derivada do petróleo. E com a gasolina, que teria ampla aplicação, com a invenção do motor à explosão. Houve também uma verdadeira revolução nos transportes marítimos com a invenção do barco a vapor. Temos também, Jair, o terceiro grande momento, que se inicia em 1900 até os nossos dias. Nesse período surgiram os grandes conglomerados industriais e os multinacionais, com a produção automatizada. Surge a produção em série, facilitada pela linha de produção, daí surge o grande consumo da sociedade de massas. Ainda mais com o advento dos meios de comunicação. Os ramos de química e eletrônicos, assim como engenharia genética e robótica, crescem demasiadamente. Hein, Douglas? Daí começamos a perceber o porquê deste nome, Revolução. Bom, dito essas coisas, Douglas, acho muito importante falarmos agora sobre as transições, do artesanato para a manufatura e depois para a maquinofatura. Realmente, Jair. Falando do artesanato, que foi a primeira forma de produção industrial, essa surgiu no fim da Idade Média. Definia-se pela produção independente. Tendo as ferramentas e matéria-prima em sua própria casa, o artesão, sozinho ou com sua família, realizava todas as etapas de produção, desde a preparação da matéria-prima até o acabamento final. A manufatura se deu devido ao aumento de consumo,
o que levou muitos artesãos a aumentarem sua produção, bem como muitos comerciantes a se dedicarem à produção industrial. Neste caso, o comerciante manufatureiro distribuía a matéria-prima para que os artesãos trabalhassem em suas casas, recebendo pelo trabalho um pagamento previamente combinado. Aos poucos, o comerciante penetrou na produção. Surgiram assim verdadeiras fábricas, nas quais os trabalhadores eram assalariados e não tinham mais o controle sobre o produto do seu trabalho, pois já não controlavam os meios de produção. A produtividade do trabalho aumentou por causa da divisão do trabalho, isto é, cada trabalhador já realizava uma etapa na elaboração de um produto. Antes de continuarmos, a palavra manufatura significa atividade que se realiza em máquina caseira ou manualmente. E o resultado deste trabalho, obviamente, é o produto de fabricação manual. Então, Jair, a mudança e a consolidação da Revolução Industrial se deu na maquinofatura. Nela, o trabalhador estava submetido ao controle do funcionamento da máquina e à gerência direta do empresário. Jair, a maquinofatura é um sistema de produção que tem como base, para a fabricação de bens materiais, o uso de máquinas cuja fonte de energia é a transformação físico-química. Com a maquinofatura tem-se o processo de mecanização da produção. Na Inglaterra, começou na indústria têxtil do algodão e na tecelagem e na fiação. Na segunda metade do século XVIII, aceleraram-se as invenções. Leonardo da Vinci imaginou a máquina a vapor no século XVI, mas somente no século XVIII ela teve uma aplicação efetiva. O andamento da mecanização se deu de forma desequilibrada, uma vez que não tinha intervenção do Estado, e por este motivo os empresários a conduziram de acordo com seus bel prazeres. Veja só. Mas acima de tudo, explica-se pelo fato de a mecanização ter começado nos bens de consumo e não nos bens de produção, o que seria muito racional, mas absolutamente impossível na primeira revolução industrial da história. Gente, bens de consumo e bens de produção, a diferença é que os bens de consumo são aqueles bens que são produzidos para serem consumidos, O nome já está dizendo. Os bens de produção são aqueles bens que são produzidos, ou seja, por exemplo, eu produzo uma máquina. Essa máquina vai produzir alguma coisa e, portanto, é um bem de produção, Com tantos acontecimentos, Jair, surge uma revolução na sociedade, uma vez que a Revolução Industrial provocou a concentração fabril dos trabalhadores, onde trouxe uma radical transformação de caráter no trabalho. A separação entre o capital e meios de produção, instalações, máquinas, matéria-prima de um lado e o trabalho do outro. Com isso, os operários passaram a ser simples assalariados dos capitalistas. Logo de cara, a Revolução Industrial trouxe um intenso desenvolvimento nos centros urbanos. Londres chegou a 1 milhão de habitantes em 1800. Os velhos centros industriais do Sudeste declinaram. O desenvolvimento industrial e urbano deslocou-se para o norte da Inglaterra. Grandes centros industriais como Manchester abrigavam enorme massa de trabalhadores que viviam em condições miseráveis. Os artesãos, acostumados a controlar seu ritmo de trabalho, agora tinham que se submeter à disciplina da fábrica. Os homens passaram a sofrer a concorrência do trabalho feminino e infantil na indústria têxtil do algodão e em 1835, para você ter uma ideia, Douglas, as mulheres representavam mais de 50% da massa trabalhadora. O grande absurdo é que em certos trabalhos empregavam-se crianças de até 6 anos de idade, imagine só. A exploração era exacerbada. Não havia garantia nenhuma contra acidente de trabalho. E pior ainda, Douglas, não havia nenhum tipo de indenização pelos membros amputados. E ainda era demitido sem receber nada. Olha só. Na década de 30, devido às consequências sociais e econômicas da Revolução Industrial, começaram a surgir movimentos pró-trabalhadores, associados ao movimento cartista. O cartismo foi um movimento operário radical e reformista que surgiu na Grã-Bretanha. Nesta, a organização era mais intensa por parte dos trabalhadores mais especializados,
como os penteadores de lã. Inicialmente, eles cotizaram-se para pagar os custos dos enterros dos associados. Posteriormente, tais associações adquiriram caráter reivindicatório. Assim surgiram as trade unions, os sindicatos. Gradativamente obteve-se a proibição do trabalho infantil, limitou-se o trabalho feminino e conquistou-se o direito de greve. Quanta informação, hein? Mas para os nossos ouvintes fazerem suas anotações e tirar aquele 10 na prova, vamos às principais mudanças advindas da Revolução Industrial. Diz aí, Douglas. Certo, Jário. Os resultados foram o surgimento das novas tecnologias, sendo a Inglaterra pioneira. Ela se torna uma grande potência urbana com um crescimento populacional e comercial. Tem-se a expansão da industrialização e a burguesia se torna mais forte ainda. Maravilha, Douglas. Bom, gente, chegamos no final de mais um podcast. Espero que tenham gostado. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Deixe seu like, deixe seu comentário sobre o conteúdo também. E ative aquele sininho para que você seja notificado do próximo conteúdo, ok? Até a próxima!